Do mesmo jeito, o mundo está convidando. Quantos filhos de crentes desviados por causa de um convite? Fica comigo, vamos ficar no fim da aula. Tem gente que vem para um congresso desse e o diabo levanta aquela irmã que é 3 em 1, Dalila, mulher de Potifar com Jezabel. Aí olha para o cara e diz: fica comigo. Quem é que cai na lábia da Jeza? Acabe. E da Dalila? Sansão, que brinca com as coisas de Deus. Mas quem é José prefere fugir para não... Seja bem-vindo, firmado na palavra de Deus. A mensagem já vai começar. Prepare seu coração. Deixe seu nome e pedido de oração nos comentários. Deus abençoe sua vida e de toda a sua família. Queridos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Aproveitando que vocês estão em pé, abra sua Bíblia comigo no Salmo 122. O Salmo 122, se puder, o som está ficando melhor, meu muito obrigado. A partir do verso 1 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Eu quero falar com vocês sobre o Salmo da influência. Pode tomar o seu assento. Queridos irmãos, na Bíblia nós temos vários tipos de livros. Nós temos os livros históricos, onde Deus fala acerca dos homens. Nós temos os livros proféticos, onde Deus fala com os homens. E nós temos o livro dos Salmos, onde os homens falam com Deus. Maiormente, o conteúdo dos Salmos são orações em forma de cânticos, ou cânticos em forma de orações. Mas o livro dos Salmos, que é o maior em quantidade de capítulos, tem história. Nele nós percebemos o conteúdo histórico, desde a origem de Israel em seus patriarcas. Também há um conteúdo profético sobre a vinda de Cristo, se tratando da sua encarnação, como também do seu reino sobre a terra. Sendo este um livro com conteúdos proféticos, temos nele também instruções, profecias eclesiásticas, profecias a respeito da igreja salva, exercendo o seu chamado. Sendo assim, por haver neste salmo por haver neste livro profecias sobre a igreja do Senhor Jesus, igreja essa que seria comprada pelo sangue derramado no Salmo 22, pelo bom pastor do Salmo 23, que sobe aos céus e é glorificado no Salmo 24, e que reina sobre as nações no Salmo 2. Nós temos então no Salmo 122 as instruções para a igreja militante, que deve ser uma influência. O Salmo 22 é um salmo que me mostra o que acontece na vida de alguém por minha causa.
ou o que acontece na minha vida por causa de alguém. Isso é influência. O que aconteceu de redentivo, o que aconteceu de transformador na vida de alguém por sua causa, isso chama-se influência. O que aconteceu de transformador na minha vida, através da vida de alguém, foi uma influência. Hoje eu conversava com o pastor Ailton e mostrava a ele, dizendo-lhe que quem mais me influencia hoje é a minha esposa, é a minha família, é a minha comunhão no lar. O que resulta da sua comunhão com as pessoas revela o seu nível e o seu tipo de influência. O Salmo 22, Salmo 122 é o Salmo do caminho, é o Salmo do peregrino que chega ao seu destino, pois o povo de Deus viajava em grupos a caminho de Jerusalém para lá cultuar. E nos primeiros versos temos alguém parado no meio do caminho e um grupo passa. Esse grupo que passa se dedica a influenciar um que está parado. Esse grupo que passa percebe que esse que está parado precisa chegar no mesmo destino. Talvez ele não quisesse, mas a obrigação do grupo é influenciar. Talvez ele diga não, mas o grupo que passa no verso 1 do Salmo 122 sabe que deve influenciar. Então este grupo que passa olha para alguém estacionado e diz: vamos à casa do Senhor. E este que parado estava fora da casa do Senhor diz no verso 2: os nossos pés, ele chegou junto com o grupo, estão junto às suas portas, ó Jerusalém. Ele foi influenciado. Quando ele chega em Jerusalém pelo convite do grupo, ele diz: para esse lugar sobem as tribos do Senhor. Ele elogia o ambiente do culto e depois ele demonstra amor por aquele lugar para onde ele foi levado pela influência de um grupo. Pastor, eu quero influenciar, diz você. Eu tenho certeza que quando você lê a Bíblia, você a enxerga como uma intenção missional. Quem lê a Bíblia e não percebe a missão da Trindade, está lendo a Bíblia de modo errado. A Bíblia é a história de Deus em missão de resgatar o homem perdido. E quando você lê as histórias de quem Deus levantou para fazer parte da história da redenção, você diz: isso é para mim. Principalmente nós pentecostais temos sim um estilo diferente de leitura e interpretação bíblica. Automaticamente, ao lermos, dizemos: como isso se aplica a mim? Eu posso imitar isso aqui? Como eu posso ser como ele? A Bíblia nos inspira a sermos pessoas influentes. Quando Jesus diz no texto que é preciso ser luz, que é preciso ser sal, Ele está nos mandando influenciar, alterar as coisas em um certo ambiente,
fazer com que alguém tome certas decisões. Está na moda a palavra influencer. Gente que nunca construiu nada, te dando críticas construtivas. Gente que nunca cuidou de 3 pessoas, criticando pastores de igreja. Gente que porque tem uma certa quantidade de seguidores no Instagram, pensa que pode ser influência na vida de quem? Nasceu no Evangelho, foi discipulado, desceu as águas, ceia e tem experiência com Deus. Influencer é influencer. Influência de homem de Deus e de mulher de Deus não deve ser pautado em fama, porque nem tudo que tem fama tem conteúdo. A influência do homem de Deus, na maioria das vezes, se inicia no secreto. Ninguém sabe, ninguém vê. É uma semente, pequenas sementes que vão se desenvolvendo, se tornam árvores. E o mistério da árvore é o silêncio. Onde, pastor, eu posso, através desse salmo, aprender a influenciar? Eu estou pregando aqui para quem quer aprender, independente da sua idade, aprender a influenciar. E é sério o que eu vou dizer agora. É fácil, não é complexo. Nem venha com essa espiritualização. Que revelação. Não, a Bíblia já é revelada, está tudo aqui. É a gente que complica tudo. Deus fez as coisas simples, disse Salomão, mas o homem, através de sua pecaminosidade, tornou tudo complexo. Olha o Salmo 122 e veja comigo se não é um salmo de influência. Pastor, me diga, primeiro passo para que eu possa influenciar alguém: convite. Vou perguntar para quem está ligado: qual é o primeiro passo para influenciar alguém? Convite. Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me disseram. Ele não recebeu uma ordem, vai. Ele recebeu quer influenciar? Comece convidando. Já foi dito aqui que Jesus salvaria almas aqui hoje. É tão simples. Você olha para o lado, na hora do apelo, que é um convite do pregador, no meio pentecostal. Eu sei que os reformodinhas e youtubobos, o bobo no YouTube, ou o net crente, que só é crente na net, criticam nossos métodos de apelo. Mas deixa eu fazer uma diferença entre os pentecostais. Se você prega e não apresenta Cristo, nem a salvação, quando você fizer o apelo, aí não é apelo, é apelação. Mas se você prega e apresenta a Bíblia, Cristo e salvação, o apelo se torna um convite, que gera alegria e transformação na alma do pecador. Então, se o pregador faz o apelo, quanto custa você olhar para o lado? Você sabe que a pessoa está desviada, você sabe que a pessoa é ímpia, e não se incomode não, se você está desviado, a Bíblia te chama de ímpio. Se você está na prática do pecado, a Bíblia diz que você é filho do diabo. Então você olha para a pessoa, sabe e sente o nível espiritual dela. Qual o problema? Qual a dificuldade? Em olhar para o lado e dizer: vamos, a gente ora por você, eu te acompanho. Perceba que na Bíblia, Gênesis 4, Caim convida Abel: vamos comigo ao campo. Morte. Segundo Samuel 13, Absalão convida Aminon: vamos a uma festa. Morte. Esté convida Amã: vamos ao banquete. Morte. Do mesmo jeito, o mundo está convidando. O mundo está convidando. Quantos filhos de crentes desviados por causa de um convite? Fica comigo. Vamos ficar no fim da aula. Tem gente que vem para um congresso desse e o diabo levanta aquela irmã que é 3 em 1, Dalila, mulher de Potifar, com Jezabel. Aí olha para o cara e diz: fica comigo.
Quem é que cai na lábia da Gesa? Acabe. E da Dalila? Sansão, que brinca com as coisas de Deus. Mas quem é José prefere fugir para não perder a santidade. O convite vem. Provérbios 7 diz que a mulher prostituta olha para o jovem ingênuo e diz: já arrumei a cama, vem e deita-te comigo. E o escritor diz: lá vai ele, sem saber que a sua cama é sepulcro aberto, e ele é levado como boi ao matadouro, sem inteligência, apenas pelo convite da morte. O mundo chama, vamos tomar uma. O mundo chama, vamos experimentar a nova droga. O mundo chama, vamos pegar todas. O mundo chama, vamos ao bar. O mundo chama, vamos ao prostíbulo. E aí, se o mundo está convidando para lá, a igreja que tem o general dos generais também está convidando de lá para cá. Vem para Jesus. Vinde a mim todos os que estão cansados, vinde a mim os oprimidos, e eu vos aliviarei. O mínimo que você deve fazer para influenciar a vida de alguém é: vem. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, vem e vê. Será que Deus ainda age na sua igreja? Vem e vê. Será que há mudança para a minha vida do culto? Vem e vê. Apocalipse 22:17: quem tem sede, venha. Quem ouve, diga: vem. O Espírito e a noiva dizem: convide para ler Bíblia, convide para estudar a palavra, convide para orar. Um convite gera uma grande influência. Quando eu dormia na casa da minha avó, eu queria dormir até mais tarde, porque ela morava na beira da praia. E não é casa chique não. Se você for em Ilhéus, Bahia, tem muita casa simples na beira da praia, pelo menos no tempo da minha avó. E quando eu estava dormindo, eu ouvia a vozinha dela: Zéu. Eu já sabia que era um convite, e ela já estava com a Bíblia aberta, e o convite era: vem ler Bíblia com vovó. E ela sempre fazia isso, e eu ia ler Bíblia com vovó. Certo dia, ela estava com a Bíblia aberta e me chamou para ler com ela, e eu via uma chave brilhando, se movendo na Bíblia dela. E ela tinha o costume de guardar a chave da casa na Bíblia com o zíper. Eram duas coisas que ela guardava: o dízimo e a chave da casa. Mas aquela era diferente. E eu estendi a mão e disse: vó, a chave vai atrapalhar a leitura. Ela: tome na minha mão. Eu falei: ela não me ouviu por causa da idade. A chave, vovó. Ela: tome na minha mão. Na terceira eu disse: deixa eu tirar a chave. Ela disse: não tem chave. Eu olhei para ela e disse: tem uma chave. Quando eu disse que tinha uma chave, ela entendeu no mundo espiritual e disse: já sei. Pega a Bíblia e leia. Com 5, 6 anos de idade eu comecei a ler na frente dela. E apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Eis que está posto o machado à raiz das árvores que não produzem bons frutos, será cortada e lançada no fogo. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais
poderoso do que eu, e Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. De repente eu olhei para minha avó, ela estava chorando. Eu perguntei: vovó, por que você está chorando? Ela disse: você está aprendendo a ler agora, e leu sem gaguejar, meu filho. Eu disse: o que é isso? Ela disse: a porta da palavra se abriu para a sua vida hoje, meu filho. Meus irmãos, 5, 6, baiano é assim, nordestino, né? Quando não é 5 é 6. Todos numa cama de casal. E a minha mãe levantava 4, 5 horas da manhã para orar na igreja, culto matutino. E ela chamava os meus irmãos nome por nome. E eles tinham dificuldade de se levantar. Mas quando chamava o meu, Zéu, eu me prontificava e seguia aquele convite da minha mãe para orar com ela no círculo de oração ou no culto matutino. Um convite. Você passou por tanta gente hoje. Eu vi o pastor Cláudio pregando nos Gideões. Ele disse: gente, vão lá fora agora e convidem as almas para vir se entregar para Jesus. Ah, se você soubesse o poder de um convite teu, quando o seu coração está cheio de amor pelas almas. Segundo lugar, como que eu posso influenciar? Trabalhe em grupo. Verso de número 1: alegrei-me quando me disseram. Só vocês disseram. É plural isso aqui, são várias pessoas. Ele não disse assim: me alegrei quando alguém me disse. Não, ele disse: eu me alegrei quando me disseram. Foram várias pessoas passando e dizendo: vamos. Aí ele dizia, aí o outro atrás: que negócio de depois, rapaz, vamos. Aí o terceiro: vamos. E o quarto: vamos. Era um grupo olhando para um, dizendo: vamos. Isso é influência. O que são quando muitos se interessam por um. Não foi um que disse, foram vários que disseram. Por quê, pastor? Porque todos aqueles que já experimentaram a comunhão de Jerusalém desejam que outros venham e experimentem também a comunhão de Jerusalém. Eu só tenho uma certeza. Se você deseja que outros venham ao culto, é porque você sente Deus no culto. Se você não deseja que outros venham ao culto, é porque você não sente Deus no culto. Se o culto faz diferença para você em Deus, você quer que outros venham. Se o culto não faz diferença para você em Deus, você não quer que outros venham. Mas se faz, você quer que venha. E quanto mais perto de Deus a gente quer gente, quanto mais perto de Deus queremos estar com as pessoas reunidas servindo a esse Deus. Jesus veio como gente, andou entre as gentes, voltou para o céu em um corpo humano glorificado, sendo gente. E quando a trombeta tocar, ele vai voltar para arrebatar a gente. Por quê, irmão? Porque esse é o plano de Deus. Seres humanos, você desigrejado, você não institucionalizado, pensa que consegue viver sem equipe. Não dá. Isso não é evangelho. Evangelho que te isola não é santificação, é satanização. Ninguém na igreja é melhor do que ninguém. Ninguém aqui tem tudo, e ninguém aqui é tão vazio que não tenha nada. A gente trabalha em equipe porque reconhecemos a chamada um do outro. Para trabalhar em equipe tem que haver unidade. Para trabalhar em equipe tem que haver humildade. Eu reconheço o seu chamado, você reconhece o meu chamado. E qual é o propósito desse grupo chamado igreja? Convidar quem está afastado, tirar do lamaçal de pecado,
quem está preso, me disseram, escute isso, eu sou um. Imagina o salmista dizendo, eu sou um, eles são um grupo, mas eles me viram. Eu sou um, mas me chamaram para completar o grupo. Sou apenas um, mas eles pararam e me enxergaram. Veja como é o evangelho. Eu queria que você falasse isso comigo, que é muito forte. É para você falar comigo, não é para falar para ninguém. Vamos, diga assim: evangelho é um salvando muitos. Entendeu? Diga: influência. Tá feio. Influência são muitos se importando. Não tem mais esse negócio. Se sair um, quer ver? Você vai completar. O que dizem? Se sair um, Deus manda. Isso não dá mais entre nós. O bom pastor tem 100 ovelhas, uma se perdeu. Ele guarda as 99 e vai em busca da que se perdeu. Ela tem 10 dracmas, uma se perde, ela vai em busca da única que se perde, se prepara para dar glória. Elias entra na caverna, só sobrou eu, não quero profetizar mais não. Deus vem na caverna e diz: que fazes aqui, Elias? Senhor, é que tentaram matar eu. Se prepare para dar glória. Elias, eu tenho mais 7.000, mas eu estou aqui atrás de você. Sabe por que você deu primeiro glória? Porque é pregado assim, ó: se você parar, Elias, Deus tem mais 7.000. Então Deus não precisa de você na caverna não, porque Ele tem mais 7.000. Está errado. O texto diz que Deus tinha mais 7.000, mas mesmo assim foi atrás de Elias na caverna. Ei, tem muita gente que canta, tem muita gente que prega, tem muita gente que evangeliza. Por que Deus vai atrás de você? Porque ninguém faz como você, ninguém tem a chamada que você tem. O plano de Deus para a sua vida é diferente. São muitos. Veja, João 3,16. Bora lá. Porque Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Me ajuda. Em João 3, Deus amou Agora chegue em João 11. E Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. O mesmo que tem amor pela humanidade, que é um amor transcendente, que é o amor que entra na sua mente, é o mesmo que olha para você individualmente através da igreja e diz: eu amo você. Isso é influência. Monta um grupo e vai atrás daquela menina. Monta um grupo e traz ele de volta. Uma irmã perguntou a mim: pastor, a minha filha se tornou lésbica e saiu de casa com a namorada, o que eu faço? Eu respondi: ame-a mais do que a dita namorada. Mostre mais amor por ela do que os amigos dizem ter. O mundo tem o diabo, nós temos aquele que é maior e está em nós. É noite de resgate de vidas. Alguém está entendendo essa palavra? É um grupo acreditando em um só. Quando Moisés pediu a morte, Deus fez 70 homens profetizarem diante dele. Jesus enviava os discípulos em equipe. No grupo, o introvertido fala. Se o grupo está dizendo: vem para Jesus,
O introvertido que sozinho falaria assim: vem para Jesus. Mas no meio do grupo ele brada: é isso aí, vem para Jesus mesmo. Ou seja, fomos chamados para trabalhar como exército. A gente está enxergando a igreja como hospital apenas. A igreja é um hospital. A igreja é um hospital. A igreja é um hospital. Está pior que o SUS, os crentes doentes. Ninguém ganha alma, ninguém evangeliza. Não, olha para a Bíblia, o que a igreja é, biblicamente falando. Igreja hospital é uma imagem que a gente constrói. Ok, mas olhe para a Bíblia. A Bíblia chama a igreja de exército. No hospital, chega dodói, toma remédio, vai para casa. No exército, não. Machucou na batalha, a gente trata você, devolve a arma. Bora guerrear de novo, soldado. Bora lutar de novo, guerreiro.